A paz do Senhor Jesus para todos que nos ouvem, que nos acompanham aqui no canal. Continue dando aquela força para nós, se inscrevendo, dando um like, comentando. E Deus em Cristo Jesus vai continuando te abençoando, compartilhando a mensagem. Porque a mensagem, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode alcançar aquelas pessoas que você talvez não conheça bem, mas por você ter compartilhado lá na frente, Deus pode falar com ela através dessa palavra. Louvado seja Deus e o nome de Deus seja glorificado. Quero deixar um texto da palavra de Deus para vocês que nos acompanham. Um texto que me chamou muita atenção, que fala muito para os nossos dias, os desafios em que nós temos de lutar. A Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas pela potestades e principados que vivem na região celestiais. Louvado seja Deus. Eu quero chamar a atenção, no livro de Jó, no seu capítulo 1. Louvado seja Deus. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus para dar a introdução à palavra que Deus quer colocar e falar contigo ao seu coração nesse momento. Louvado seja Deus. Que diz assim, capítulo 1, a partir do seu versículo 8, que disse: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste, a saber, ele e a sua casa e tudo quanto tem, obra das tuas mãos? Abençoaste o seu gado e se tem aumentado na terra? Mas estende as tuas mãos e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Louvado seja Deus, a palavra dele. Grandioso é o Senhor para todo sempre. Eu quero chamar muito bem a atenção para esse momento, dessa reflexão que Deus trouxe ao meu coração e está levando através desse canal a muitos corações necessitados e talvez confusos nesse momento, a saber, por algumas situações. O que me chama bem a atenção é quando ele fala que é obra das mãos de Deus e tudo quanto ele tem é obra das mãos de Deus, o que Jó tem, e tem aumentado muito. Mas me chama muita atenção que a Bíblia fala que tudo quanto o homem semear, ele também ceifarás. E aí nós vamos lá no primeiro verso do que eu li, no seu versículo 8, que diz claramente, e Deus vai falando para Satanás, porque não tem ninguém semelhante a ele. Olha o que Deus está falando: homem íntegro e reto, e temente a Deus, e se desvia-se do mal. Louvado seja Deus. Então é bem claro que Jesus vai falando: homem reto, íntegro a Deus, e se desvia-se do mal. Isso aí é aonde Jó está plantando na vida dele, por ser um homem reto, íntegro a Deus. Louvado seja Deus. E se desviar-se do mal. Então ele não é uma pessoa que está fazendo os seus afazeres e de repentemente Deus está deixando ele a regalia, como muitos pais. Às vezes tem muitos pais, nos dias que nós vivemos hoje, que aos filhos ele enche de presente e nada os filhos têm plantado para receber o que de fato receberia. Então ele simplesmente, ele vive e os pais acham ele, de repente, ele às vezes pode até às vezes se perder. Não é esforço dele. Mas aí nós vemos no versículo quando Deus fala de Jó para Satanás, que ele é um homem íntegro e reto, e temente a Deus, e se desvia-se do mal. Plantio que qualquer ser humano hoje, para que você compreenda o que Deus está falando, se você for reto, íntegro a Deus, você vai ver que você vai ter algo que vai sair da mão de Deus, bênçãos da mão de Deus para a tua mão.
E você vai ver o mundo não entender essa situação. Porque talvez as pessoas não te conheçam no profundo e de repente te julgue que você seja um tipo de pessoas que talvez você não seja. E aí talvez de repente você esteja vivendo uma vida ou então se lamentando murmurando diante de Deus todos os dias, falando o porquê fulano acontece e na minha vida não. Já é uma falha grande, a murmuração, e talvez você não esteja sendo íntegro e correto. Talvez você não esteja se desviando do que Jesus falou, do mal, da mesma parte da vossa parte. Jesus fala lá nos evangelhos de Jesus que ele é bem claro: procurar o reino de Deus e a sua justiça, e até mais coisas vos serão acrescentadas. Olha como ele é bem claro: procurar o reino de Deus e a tua justiça, e até mais vos acrescenta. Aí você pega o seu versículo aqui que você lê, e você vê aí no seu versículo 8, Deus dizendo diretamente a Satanás que Jó é um homem íntegro e reto e temente a Deus e se desvia do mal. Aonde é que você está colocado dentro dessa situação? Aí vem uma situação meio difícil para você dizer: se ele era íntegro, por que deixou o diabo ser excitado por Satanás para fazer aquilo com Jó? Mas não, Deus não foi manipulado por Satanás para fazer ou deixar Satanás fazer aquilo com Jó. Porque você vai ver algo bem claro quando ele diz assim, naquele versículo de número 11: estende a tua mão, lhe toca tudo quanto ele tem e verá blasfemar. Só que a integridade, as bênçãos que Jó recebia, era pela sua integridade, não eram simplesmente, se você tirasse as bênçãos, ele continuaria sendo íntegro. Por isso que às vezes a gente vemos, muitas pessoas falarem que às vezes olham de repente e vai de encontro à vida de Jó. Poxa, e por que ele sofreu tanto? O sofrimento foi para provar a nós e a Satanás, e há muitos que estão passando, sendo íntegro e reto na vida, e de repente o mal veio. É porque Satanás está duvidando da sua fé em Cristo. Ele acha que você só vai servir a Deus porque as portas estão abertas. E se tirar o seu trabalho, você blasfema contra Deus. E em contrapartida, às vezes, quando Deus estreita você dentro do vale, que ele tira o trabalho, é o tempo que você mais busca a Deus. E às vezes vai sendo negligentemente quando recebe as bênçãos. Vai se ocupando. Mas a integridade da ocupação são diferentes. Você ter íntegro e ser ocupado. Porque você pode se desviar do mal sendo ocupado. Vocês podem estar nos seus afazeres com pouco tempo e justamente você não foi chamado para aquela seara. Porque a Bíblia diz que uns foram chamados para doutores, outros para ensinar, outros para fazeres. Então, de repente, cada um tem uma função específica diante de Deus. E o diabo às vezes coloca isso na mente de muita gente para atrapalhar o que Deus tem o chamado da salvação na cada um. Mas voltando no texto bíblico, para que você possa compreender o que talvez o diabo esteja conturbando a sua mente, mas em nome de Jesus, você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino que só o Senhor é Deus, como Miriam fez, em meio tanta luta, mas quando ela passou o mar vermelho, ela cantou gloriosamente, só o Senhor é Deus. Mas que você compreenda, porque o Senhor Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele está dizendo, eu já botei a ferramenta na vossa mão. Qual é a ferramenta? Ele fala lá no livro de Jó, um dos primeiros livros da Bíblia, quando ele diz assim: Jó é homem reto, íntegro e reto e temente a Deus e se desvia do mal. Aí vem Jesus na sua trajetória,
de caminhada na terra, ele vem dizendo: procurar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não é moeda que você simplesmente vai ali e troca um salário que você tem que ser reto, íntegro. Não, a sua integridade, viver diante de Deus, não quer dizer que você vai de repentemente acelerar o tempo de Deus. O tempo de Deus, você sendo reto, íntegro, vai ser no tempo de Deus. Ele pode durar um tempo, ele pode durar 2 tempos, mas ele vai continuar sendo o Senhor na tua vida. Basta tão somente crer, basta tão somente você mudar de prática, de retidão. Como Zaqueu, ele foi bem claramente: se eu usurpei alguém, eu darei 4 vezes mais o que usurpei de alguém. Então ele procurou e decidiu ser reto, íntegro diante de Deus. Talvez o que você está precisando na tua vida é retidão, ser íntegro para ganhar o grande galardão da vitória no arrebatamento, ou então quando Deus te chamar, você está diante de Deus na glória. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que em Cristo Jesus continue te abençoando as suas finanças, a tua família, os teus filhos, a tua casa, que seja próspero em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.